Meu Deus, que difícil. Vendo aí, né, gente? 15 anos, uma belíssima trajetória, apesar de muito jovem, a Ingrid. E ela vai receber este ano o prêmio da Intercom Norte, né, 2026, mais uma vez, né? É a segunda vez que eu recebo. Agora a equipe é diferente, mas é a segunda vez que eu recebo esse Segunda prêmio. vez recebendo esse prêmio, e eu acredito que esse prêmio, ele é um reconhecimento de toda essa sua trajetória tão bem feita e tão bonita, né? Tá aí formando novos jornalistas, novos comunicadores. A gente está vivendo essa era digital, né, onde todo mundo é premiado por tantas outras coisas mais supérfluas. E eu acho que evidenciar esse tipo de prêmio de quem está aí lutando por uma boa educação é muito importante. Quer saber como é para você ensinar ética e moral para esses seus alunos nesse momento que a gente está vivendo, sem que isso pareça uma coisa tão defasada? Olha, é difícil, porque a gente está sendo tensionado o tempo todo nesse debate ético pelas novas tecnologias, pelas novas práticas sociais que decorrem dessas tecnologias. Então, né, a própria desinformação, as fake news, né, popularmente conhecidas como fake news, isso tensiona o nosso fazer jornalístico. Então, hoje a gente precisa que o jornalista, ele, para além do trabalho jornalístico sério que ele realiza, ele precisa muitas vezes gastar maior parte do seu tempo desmentindo informações falsas passadas e viralizadas para a sociedade, do que fazendo a velha e boa apuração de matérias, entrevistando pessoas. Então isso tem mudado a rotina do profissional do jornalismo. Eu tento trazer para os alunos isso, assim, as dificuldades, e tentando ser bastante realista, sabe, Carol? Porque às vezes as pessoas falam desse aspecto ético do fazer jornalístico, mas de uma forma muito sonhadora, né? Muito teórica. E na teoria tudo é muito bonito, né? Tudo é muito... Parece que as decisões éticas, elas são muito fáceis de serem tomadas. E não é a realidade. No dia a dia o jornalista, ele é confrontado com situações dificílimas e que ele tem que tomar uma decisão rápido, né? De uma forma muito ágil. Por quê? Porque as redações estão cada vez mais urgentes, né? Então, eu tento levar essa problematização para os meus alunos e fazer ali, trazer algumas questões para eles já começarem a afinar o olhar. Então, uma coisa que eu, por exemplo, sempre recomendo para eles é, leiam muito sobre jornalismo, mas leiam também sobre várias outras coisas. Leiam literatura, assistam bons filmes, participem de exposições, ganhem repertório, para que no momento que vocês tenham que tomar uma decisão, vocês tenham ali uma bagagem que vai possibilitar para vocês tomar essa decisão de uma forma mais correta, né? Além de mais rápida, mas mais correta sobretudo, né? E eu penso que as boas decisões éticas e morais, elas vêm de uma credibilidade que foi construída ao longo dos anos, né? Há pouco tempo a gente conversou aqui com a Monique Fernandes sobre essa credibilidade. E ela disse pra gente que como é difícil construir essa credibilidade, mas é muito fácil forjar uma falsa credibilidade, né? E às vezes derrubar essa construção de anos, né? O jornalista, principalmente por causa da visibilidade que os nossos erros têm, porque quando a gente não erra para uma pessoa, a gente erra para um público gigantesco, né? Por causa dessa visibilidade, muitas vezes essa nossa credibilidade, que às vezes é construída ano a ano, tijolinho a tijolinho, relação entre de fonte a fonte, às vezes um erro derruba tudo isso, né? E a gente precisa se refazer, se reconstruir do zero. E aí eu tô falando de uma situação onde você erra sem querer. Hoje a gente tem que lidar com profissionais ou com pseudo-profissionais, então eles estão simplesmente fazendo e fingindo fazer jornalismo sem ter esse tipo de preocupação, né, que passa pela cabeça do jornalista profissional, diplomado, formado pela universidade. Todo profissionais. Ingrid, você também é amante do cinema, assim como eu, e acabou de falar aí como é importante a gente criar repertório, né? Eu sei que você assiste muitos filmes, você também é cineclubista. Eu quero que você traga pra gente alguma referência ou reflexão que um filme te trouxe durante a sua vida. Olha, eu vou pegar um recente, tá? Essa é uma pergunta muito capciosa, muito difícil para quem gosta de cinema, você deve saber. Lista, meu Deus, mil números. Mas trazendo um filme brasileiro, recente, e que eu acho que traz ali discussões muito importantes e que tem que estar no repertório de todo brasileiro, Eu Ainda Estou Aqui, né? Por N questões. Porque foi o filme que foi ao Oscar. É isso também, mas várias outras coisas. É um filme que discute a ditadura, que é um momento histórico
que a gente precisa lembrar da forma correta. Então eu acho que hoje em dia a gente tem existe no nosso país um esforço de revisionismo histórico muito grande. Então a gente precisa relembrar o que foi esse momento. Esse momento não foi um momento de orgulho, ele é um momento extremamente problemático dentro da história política do nosso país. Então é um filme que relembra isso. É um filme que tem uma atuação linda, sensível, delicada, nos mínimos detalhes da Fernanda. Então eu acho que ela é uma potência enquanto atriz, e isso fica muito evidente nesse filme especificamente, porque a atuação tá, na verdade, da Fernanda não, das Fernandas, né? Porque ele traz isso, né? A atuação no mínimo detalhe, no milimétrico, sabe? Contida ali, exatamente, no contido, que é tão difícil. Então, por esse aspecto também, por ser um filme brasileiro, a gente tem que ter muito orgulho do que a gente produz. De novo, existe ali uma movimentação de dizer ou querer dizer o que deve ser cultura e não. E essa condução ela é sempre muito problemática e escanteia produções como essa, por exemplo. Então, eu listo esse filme porque eu acho que todo brasileiro deveria assistir, e assistir de coração aberto para prestar atenção em tudo isso. E se sensibilizar, né? Se sensibilizar com um pedaço da nossa história, que a gente não tem que se orgulhar, mas a gente tem que conhecer, para que não se repita. É um filme que é fruto de um trabalho de pesquisa muito grande, né? Ele é baseado em um livro que foi vivenciado por fatos reais. Não é só história que está ali. Então é um filme que toca muito naquilo que o brasileiro precisa se lembrar nesse momento de polarização política que a gente está vivendo, né? E puxando, você falou da autoria, né, que é do Marcelo Rubens Paiva, esse livro, eu particularmente já deixo aqui a recomendação, tu pediu do filme, eu vou mandar do livro também, assim, de gaiata. Também. Tem um outro livro dele, esse livro é excelente, mas tem um outro livro dele, que é o Feliz Ano Velho, que também é muito lindo, também, primoroso. Eu li quando eu era adolescente, fica a recomendação. É antigo, mas vocês vão gostar de ler. E traz muitas situações cômicas e um personagem PCD, assim, no centro da história, né? É muito legal a gente ter essa diversificação que você quis tanto dentro da sala de aula, né? Sim, sim. E é sensível, é um livro que fala sobre a experiência dele de ter se tornado uma pessoa PCD e o quanto ele é sarcástico nesse processo, ele não se deixa abater e ao mesmo tempo tem ali o pano de fundo político que ele está vivendo com a família. Não é o principal, mas você consegue perceber nitidamente que aquilo está interferindo na história de vida dele. Então é lindo, tá? Livro lindo, fica a recomendação também. Perfeito, Ingrid. Ai, que desespero!